História da Páscoa. A Páscoa judaica. A Páscoa cristã baseia-se na paz, passagem em hebraico, celebração de tradição judaica que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A Páscoa comemorada pelos hebreus era realizada próximo da época que marcava o início da primavera. Na tradição judaica, essa festa, em referência à libertação da escravidão no Egito, foi uma ordem direta de Javé a Moisés, que transmitiu para o povo hebreu conforme o relato bíblico. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passa-o na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta de sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga na porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. A Páscoa cristã. Apesar de o cristianismo ter surgido de uma seita derivada do judaísmo, o significado da Páscoa cristã é diferente, pois relembra os 3 dias da morte até a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é um dos principais pilares da fé cristã, o que evidencia a importância dessa festa no calendário da religião. Cristo, visto como Cordeiro de Deus, ofereceu-se em sacrifício para salvar a humanidade do pecado. Depois de ter sido crucificado e morto, ressuscitou após 3 dias. A crucificação e ressurreição de Cristo teriam acontecido exatamente na época de realização do festival judaico, o que criou um paralelo entre as duas comemorações. Na tradição cristã católica, a Páscoa encerra a Quaresma, que é basicamente período de 40 dias marcado por jejuns. A última semana da Quaresma, chamada de Semana Santa, é iniciada pelo Domingo de Ramos, que marca a entrada triunfal de
Cristo em Jerusalém. Passa pela Sexta-feira da Paixão, que faz referência à morte de Cristo, e é finalizada no domingo de Páscoa, que celebra a ressurreição de Cristo. A data da Páscoa foi instituída pela Igreja durante o Concílio de Nicéia, em 325 d.C. A Igreja determinou que a primeira lua cheia após o equinócio de primavera seria a data para iniciar-se a comemoração da Páscoa. O equinócio marca o início da primavera no hemisfério norte. Elementos politeístas na Páscoa. O cristianismo, em geral, durante o processo de conversão dos povos germânicos politeístas, apropriou-se de inúmeras tradições desses povos. A Páscoa, sobretudo no hemisfério norte, possui algumas associações com tradições politeístas. Alguns historiadores relacionam a Páscoa com o culto a deusa germânica Oestern, também chamada de Ostara. É Ostara e não Ostra. O termo Páscoa em inglês e alemão, inclusive, muito provavelmente tem sua origem baseado nessa deusa. Veja, Esther, o termo em inglês para Páscoa, perceba a semelhança com o nome Ostern. Ostern, o termo alemão para a Páscoa, perceba a semelhança com o nome Ostara. As festas que aconteciam entre povos germânicos e celtas para essa deusa eram realizadas na mesma época da festa cristã. Com a cristianização desses povos, a tradicional festa politeísta misturou-se com a comemoração cristã, atribuindo-se também os símbolos da Páscoa, o coelho e os ovos. Há elementos politeístas. Acredita-se que os ovos e coelho eram vistos por povos da antiguidade como símbolos da fertilidade. Assim, à medida que esses povos foram cristianizados, esses elementos foram absorvidos pela festa cristã. A tradição de enfeitar os ovos e escondê-los teria chegado ao continente americano por meio de imigrantes alemães no século XVIII. Esse site que eu tirei as fontes eu vou falar o nome dele, História do Mundo. E se você gostou desse vídeo, dê like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações.